Hoje a gente está aqui, Cláudia Lisboa e eu na minha casa. Cláudia, nossa convidada, é uma astróloga muito interessante. Ela já escreveu vários livros, deu vários cursos, já teve programa no GNT, tem coluna no Jornal o Globo diária e uma coisa eu prometo, a conversa vai ser iluminada e todo mundo vai amar. Cláudia, bem-vinda. Obrigada pelo convite, joia. Maravilhoso. Eu admiro demais a astrologia, eu não vou nem falar que é uma ciência que é nada, que eu vou te perguntar como é que a gente trata a astrologia. Mas eu admiro demais os planetas, o movimento deles, e eu imagino que um monte de gente, fora eu, pense a mesma coisa. Cláudia, todo mundo olha para o céu e sente, sei lá, vê coisas, sente. Quando é que você se sentiu chamada pelo céu? É lindo você falar isso, porque toda vez que me perguntam onde começou a astrologia, eu digo que a astrologia começou no momento que o ser humano olhou pela primeira vez para o céu. E Hum. aí ele entendeu que existia uma correlação entre o que acontecia nos movimentos do céu com os movimentos da natureza. Os movimentos do céu seriam dos planetas do A céu? princípio, eram os movimentos do Sol e da Lua. Sexo, eram os dois que a gente tem. Primitivamente, lá atrás, no sentido primordial, a observação do céu se dava muito pela relação, lua cheia, lua nova, lua minguante, né, dia, noite, estações, que é A relação. natureza. Natureza. A astrologia era um saber, você pergunta, um saber. Não é Saber. uma ciência nesse sentido científico. Enfim, é um saber que começa com a relação entre o espaço sideral e a natureza, e os movimentos da natureza, primavera, outono, verão e inverno. Olha que É engraçado, lindo. você está falando isso. Eu lembro que quando eu fui visitar pela primeira vez a casa do Jorge Amado no Rio Vermelho, no Rio, no jardim tem várias cabanas com vídeos. Num deles era a mãe Estela de Oxóssi explicando o que era o candomblé. O candomblé, segundo ela, nada mais é do que as manifestações da natureza, lidas por eles. A Olha que astrologia nada mais interessante. é do que a manifestação. E a correlação, a integração entre o que acontece lá fora e o que acontece aqui. É um espelhamento. É como um espelhamento. E por isso que é incrível, porque eu consigo me ver num espelho cósmico. Mais ou menos isso, né? E por que as pessoas acham que a astrologia é uma coisa de previsão? Quando que isso aconteceu? Do que vai acontecer na minha vida? Aí eu preciso de fazer uma consulta na astróloga para saber. Isso é um papo bem comprido, mas eu vou tentar sintetizar um pouco a história da astrologia. A astrologia, como a gente conhece hoje, como a gente faz, ela tem início lá na Mesopotâmia, assim, Grécia. não, depois da Grécia, Hum. antes na Mesopotâmia, Uhum. entre os rios Tigre e Eufrates, ali na Babilônia, enfim. Egito, aquele. Egito, paralelamente, você tem o chamado crescente fértil, que você tem os hebreus no Jordão, você tem o Nilo com o crescente fértil, onde tudo crescia, Uhum. o Jardim do Éden, Sim. né? E a Mesopotâmia. A astrologia surge ali com os assírios, caldeus, babilônios, enfim, toda aquela civilização, ainda como um saber dos sacerdotes e Ancestral. soberanos. E como aí já sai da natureza, entra como um saber dos sacerdotes e dos soberanos. Era um saber de previsão política. O indivíduo não tinha um eu naquela época. O sujeito não existia ideia de sujeito, nem de sujeito, não existia ideia de eu. Isso vai surgir na Grécia, que você falou. Quando na Grécia começa a ter toda a coisa da filosofia, a ideia de eu, a astrologia passa a ser um saber onde você podia ter o seu horóscopo. O horóscopo é o mapa inteiro, horóscopo individual, para si, fazendo as previsões para a sua vida. Então isso já vem de lá. Bem de lá. E era um saber, uma arte da previsão. E mais para políticos. Naquela época da Mesopotâmia, sim, na Grécia, E você claramente sabe, não também. preciso eu te falar, que até hoje Ah, não. político ama Ama, ama, eu sei. consultar astrólogo. É, Ama. porque também, enfim, a política tem tudo, né? Você tem a política em tudo. Ok. Naquela época, nós éramos sujeitos
da previsão. Você acertava, tinha as técnicas todas, acertava. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, não sei o quê. Era uma coisa impressionante. Tô assustada. Muito rapidamente, muito superficialmente, por favor, porque tem um estudo muito mais ampliado disso. Com a passagem, né, do cristianismo com o pensamento cristão, em que você tinha que ser responsável pelos atos, a astrologia foi condenada porque era uma astrologia da previsão, ou seja, o culpado eram os astros. Tipo uma bruxaria era considerada? Também, claro, foi considerada bruxaria, mas filosoficamente, se tá tudo previsto e os astros me dizem isso, eu não tenho responsabilidade sobre meus atos. Olha que interessante. E aí, então, os astrólogos, sabiamente, para não morrerem, a grande maioria, na fogueira, eles disseram, não, a astrologia não determina, ela apenas, os astros não determinam, eles inclinam. Sugerem ou não? Sugerem, inclinam. Há uma inclinação para. Isso somado ao fato de que naquela época o astrólogo era chamado de matemáticos, né? Era um matemático. Mas ainda é muito em função da matemática, não é, a Não. astrologia? Sim, nós temos a matemática também, que são os cálculos astronômicos, mas naquela época era tudo uma coisa só. Astronomia, astrologia, matemática, estava tudo correlacionado, era uma coisa só, um saber só. Depois ele foi dividido, ele foi separado, ciência de um lado e os outros saberes de outro, né? Então, o que acontece? Os cristãos, principalmente os papas, precisavam calcular a data da Páscoa. E quem calculava eram os astrólogos, astrônomos, enfim, que nome dá. Então não podia matar todo mundo. Se matasse todo mundo, não tinha mais capacidade. É um cálculo bem complexo, enfim. E aí vem essa coisa da evolução da psique humana, do que a gente chama hoje de sujeito. Hoje somos sujeitos também da escolha. Então, quando se fala de previsões, é claro, você sabe, a gente olha um mapa e diz, ó, nesse próximo ciclo, nos próximos 2 anos, nesse próximo mês, a tendência é que as coisas estejam dessa forma, você faz analogias, o trânsito está meio engarrafado, há um nível de tensão, como lidar com isso? Então, é um estudo hoje, no meu ver, um estudo de como lidar com a vida. Pura e simplesmente assim. Sim, faz E sentido. entendendo o que se passa comigo. Hoje mesmo eu atendi uma pessoa que disse assim, Cláudia, eu tô sem saber, tá tudo nublado, eu não sei para onde é que eu vou. O trânsito era exatamente este. Netuno? O trânsito. Netuno. Ó, a outra sabe tudo! A outra sabe tudo. Netuno com Júpiter. E Júpiter é o caminho. Rege Sagitário, que é a flecha apontada para um alvo. Então, tudo nublado. Eu falei, sobre nevoeiro, use farol baixo. Nada como um dia após o outro. Então, você vai dando, não diga assim, isso aí vai sumir se você fizer uma mágica. Não Ferramenta, existe. não é? Ferramentas. Então, isso mudou muito e, de fato, eu não falo de previsões. Aí, quando qual é a previsão? Agora, se você perguntar para mim assim, Cláudia, eu quero lançar um livro, qual o dia legal? Vou calcular um mapa lindo, que tem a ver com o mercado editorial, tem a ver com linguagem, comunicação. Vou achar uma coisa em Gêmeos, Mercúrio, enfim, para que nasça uma obra com aquele mapa, por exemplo. Quando eu for lançar meu próximo livro. Com certeza, pelo Com amor de Deus, vamos certeza. embora. Quem era a Cláudia antes de Emma Costé? De Machiavelli. Essa pessoa da qual eu nunca tinha ouvido falar, por isso eu fiquei curiosa, que foi uma espécie de mãe da astrologia moderna. Ela, no Brasil, foi a mãe do que eu chamo de astrologia contemporânea, uma astrologia, ela chamava de astrologia humanista. Não me fale mal de Saturno, dizia ela. Isso, que a gente tem tendência, né? Não é o Saturno de fora, e sim o de dentro que te atormenta. Então, esse modo de pensar, eu tive a bênção e a honra de poder ter a Dona Emí como minha mentora. Você já era astróloga antes? Nada. O que você era antes? Gente, eu fui uma criança muito introspectiva, não introvertida, muito introspectiva. Eu vivia no meu mundo, eu tinha um mundo muito próprio. Eu vivia, assim, eu fazia aula de artes, de música, de teatro, eu vivia dentro dessa esfera.
Fui uma adolescente altamente rebelde, muito rebelde. Minha mãe, desculpa todas as loucuras. Enfim, minha mãe geminiana linda. E aí, quando eu decidi fazer a faculdade, eu decidi fazer arquitetura, que é uma grande paixão. Hum. Assim, sempre amei arquitetura. E entrei na arquitetura. Só que entre a paixão e a realidade, entre o princípio do desejo e o princípio do prazer, havia um abismo gigante. Ok, e comecei a trabalhar nessa época o que hoje seria estágio na arquitetura. Fui achando que não era. Eu tinha talento, mas eu não tinha vocação. Talento eu tinha, mas a vocação não era. Não era essa. Tudo bem, até que um dia surge na faculdade, a gente bem hippie naquela época, fitinha na cabeça, saia comprida, a gente surge um ser. Era um cara, magrelo, magrelo, os cabelos compridos até aqui, chapéu, Na faculdade, isso? strass, músico, que ia fazer uma apresentação da banda dele lá. Eu olhei e falei, gente, o que é isso? Me apaixonei perdidamente. Acho que eu vou conquistar esse cara. Vou conquistar de algum jeito. Bom, enfim, a história é comprida, acabou que eu soube que a turma dele estudava astrologia. Olha os caminhos. Mulheres, né? Olha o que as Mulher. mulheres não fazem. Aí eu fiz contato com todos os amigos, o pessoal daquela galera. A arquitetura era uma arquitetura de vanguarda, era uma escola de vanguarda em plena ditadura. Era uma loucura aquilo ali, uma loucura. E a gente era muito vanguarda. Bom. E aí me perguntaram qual era o meu signo. Eu falei, eu sou peixes. Oh, esse gente, essa gente é maluca, doida de pé. Não tinha nem. Para mim, a astrologia era só horóscopo de jornal. Horóscopo. E qual é o seu ascendente? Eu cheguei, hã? Hum. Que é isso? Ah, você não sabe, não sei o quê, a gente estuda astrologia. Bom, mas olha só, eu estudava lá também. Eu sei que eu fui. Por causa desse cara? Aí já meio que misturando as duas coisas. Eu já estava namorando ele, tem uma história no meio, já estava namorando, que veio a ser o pai das minhas filhas. Ah, que legal. É, o pai da Luna e da Mel. E eu estava namorando o Bebeto e cheguei na Dona Emi, eu olhei e falei, o que é isso? Ela era Aí grande mestra, né? era uma coisa do outro mundo. E ali começou toda a minha história, larguei a arquitetura no último ano e fui trabalhar com astrologia. Fazem 50 anos que eu cheguei na casa dela, eu estudo há 50 anos, foi em 75, em plena ditadura, e eu comecei a trabalhar em 79. Você olhando para o seu mapa hoje em dia, teve algum sinal, alguma assinatura disso que aconteceu? Olhando hoje, a posteriori, quer dizer, Sim. na mesma época, sim, até quando eu comecei a entender melhor como é que se movimentavam, né, os astros em torno de uma matriz, que é o mapa de nascimento, eu entendi que aquele era um momento de uma grande ruptura, como aconteceram outras na minha vida, só que de outra forma. Profissionalmente, a única ruptura, uma ruptura assim no sentido de uma virada, não de um rompimento, uma ruptura de uma virada, foi quando eu começo a trabalhar com mídias, que é quando eu começo a fazer o programa no GNT. A Cláudia fez o programa do No GNT, Astral. né? E ainda escreve no Globo todos os dias, né? Escrevo no Globo, publiquei 3 livros. Pode falar, por favor. Não, e a descoberta, assim, muito aos poucos, do uso da internet como um meio de É comunicação. perfeito, né? É assim, é um universo, Abertura, né? é uma abertura. Eu comecei os cursos online, que eu gravei, são 3 anos de curso, de formação. Eu comecei as gravações em 2017, muito antes de pandemia. Quando a pandemia chegou, Já estava os tudo cursos estavam já bombando. bombando, bombadaços. Você ainda consegue ser surpreendida pelo seu mapa? Você consulta ele bastante? Fui surpreendida esse ano com um trânsito que meio que me derrubou, levou uma internação de 12 dias. Hã? E você não tinha. Eu sabia que eu tinha isso assim, você tem que cuidar da saúde. Agora não posso dizer eu tenho, mas eu tinha uma saúde praticamente perfeita, em termos assim de minha alimentação maravilhosa, meus hábitos são ótimos, eu tenho uma vida Cuidados. saudável,
eu tenho uma vida emocional tranquila, enfim. É difícil ter isso, eu tenho. E aí, do nada, aí eu falei, porque tem essa coisa do não tem a previsão, podia ser o adoecimento de uma outra forma, Hum. né, eu pensei muito Então ele te surpreendeu, o teu mapa? eu pensei muito no adoecimento social, eu ando muito Hum. introspectiva, tô voltando àquela coisa da infância, sabe? De ficar quietinha no meu canto, você sabe, me conhece, eu gosto de ficar na minha casa, no meu canto, eu comigo mesma. Mudei para São Paulo, eu morava no Rio, fico longe das minhas amigas melhores do coração, peito. Aí eu falei, será que é isso que eu preciso rever? Aí veio saúde mesmo, mas enfim, tá tudo em ordem, tá tudo equilibrado, E tá tudo bem. você acompanhando o seu próprio mapa. É mais difícil você se acompanhar, Sim. mas dá para ter uma noção. Por que você acha que em tempos de tanta racionalidade e alta tecnologia, por que você acha que as pessoas ainda procuram saber o que o céu diz? Olha, eu acho que é uma coisa até que o Marcelo Gleiser, o nosso físico querido, né, fala muito. O ser humano perdeu de uma maneira drástica a relação dele com a sacralidade da vida, ou do sagrado. Nada mais é sagrado. A floresta não é sagrada, o ser humano não é sagrado, uma criança não é sagrada, um rio não é sagrado, a terra não é sagrada. Então, essa racionalidade nos desconectou completamente. E como numa balança, uma história de luz e sombra, que é muito como eu trabalho, é claro que vai surgir o outro lado. Então, essa busca por uma conexão com aquilo que Com eu a luz. considero. E na astrologia, a astrologia é um saber que é um saber da cultura. Por exemplo, a psicanálise tem um pai, nosso Freud. Freud. Quem é o pai da astrologia? Não tem, é o ser humano, é a humanidade. É a proprietária do saber. Ela é de todos nós. Bonito isso. É muito lindo. Então, buscar isso, né? Tem várias coisas. O I Ching é maravilhoso. O Jung falou tanto dessa correlação com o I Ching, com essas dimensões da religiosidade. Ele era um craque em religiões O I Ching é comparadas, aquele negócio que a gente joga as das varetas, né? varetinhas, É um chinês, é oráculo, né? oráculo chinês. A astrologia não deixa de ser um oráculo. Só que eu acho tão incrível, para mim, meu jeito de pensar, é você poder acompanhar, os saberes poderem acompanhar a evolução, no caso da astrologia, do próprio sujeito. Então, se eu fizer uma astrologia tradicional helenística, acho estranho, né? É. Saturno maléfico, Marte maléfico, signo bom, signo ruim, posição boa, ruim. Não é tão Gente, maniqueísta assim, né? não é, não pode ser, no meu ver, não pode ser. O que as pessoas realmente buscam quando elas te procuram? O que elas querem mais? Um dos caminhos é de autoconhecimento. Nossa, eu pensei que você ia me dizer algo do tipo, elas procuram quando tem uma questão ou amorosa ou de trabalho. Também, mas tem muito autoconhecimento. Quer ver quem busca muito autoconhecimento? Adolescente. Amo Eles trabalhar te com adolescente. procuram? Que? Muito. Tentar se situar. Eu me lembro que muitos anos atrás, uma menina me falou, gente, ela fazia terapia. Finalmente, alguém fala, não preciso eu falar. E aí o papo é muito gostoso, enfim, é muito pelo autoconhecimento. Adolescente não quer saber muito de previsão, não está ali querendo Eles saber. não estão nem preocupados em Não, namoros não. ou... Mas procuram sim, é muito comum época de crise. A crise leva O muito que é a uma crise? busca. Crise política, religiosa? Várias crises. Por exemplo, crise pode ser de saúde, um momento que está somatizando, que tem alguma questão física complicada, tem um problema de trabalho, ficou desempregado, ou está com algum problema, né, de carreira, orientação profissional. É muito legal de fazer. Essa história de talento e vocação, eu trabalho muito com isso. Quase que um teste vocacional, né? É quase um teste vocacional. Na verdade, você dá um panorama de todos os talentos, né, e aquilo que não pode faltar na vida. Exemplo, onde está o sol da gente, o signo onde o sol está, é luz, é vida, é alegria, é felicidade. Felicidade não gosto muito da palavra, mas é alegria.
dá sentido para a vida. Então, se isso não tiver no trabalho, numa relação, as coisas não têm brilho. Então, por exemplo, eu sou peixes. O imaginário, vamos dizer, o esotérico, o misterioso, é parte da minha existência. Isso teria a criatividade, a imaginação, eu chamo de pisciano fabricante de sonhos. Então, por exemplo, na arquitetura, você está com o imaginário a mil. Adoro ficar imaginando o que vai colocar naquele lugar, qual é a fachada daquele prédio, urbanisticamente, como é que a coisa funciona. Só que tem outras coisas na arquitetura que Podem ser mais chatas. já não funcionava também. Existe destino ou o mapa é como se fosse uma obra aberta, onde vem a imagem do céu e a gente negocia? Você deu a resposta. É exatamente isso. O mapa é um projeto aberto. É como se Eu fosse. aprendi isso em semiótica, por isso que eu Olha que na lindo. faculdade. É isso. É como se fosse o roteiro de um filme. E aí tem o diretor. Você dá um roteiro para 3 diretores diferentes. Como é que esse filme é feito? Inclusive, tem a própria edição do filme, conforme a edição, o filme muda completamente. Totalmente. Enfim, você é esse diretor que pega esse roteiro e cria uma história em cima dele, com as decisões, com os caminhos que você escolhe. Você é o editor, e você edita, e tira isso, coloca aquilo. Né? Você é o criador, o diretor de arte. Tem horas que a vida está horrorosa, não tem estética, não tem glamour nenhum, aí você vai lá, pá! Então, eu acho que a Dani me falava também que era assim, o mapa, até pensando nos aspectos que falam das previsões, é como se fosse, como se fosse a melodia. E o livre-arbítrio é a harmonia. Então, se você pegar uma composição do Caetano, composição do Gil, e der para um intérprete, dá para o Ney, Uhum. ele vai cantar do jeito dele. Agora, ele não pode inventar uma música nova. Mas se tivesse dado para Rita Lee, ela ia cantar de outro jeito. A Rita é muito especial, a Rita É. rebelde. Você acha que a astrologia pode nos curar, isto é, ela pode ajudar a resolver nossas mazelas? Sim, Como? muito. Conscientização. Hum, E aí que é é o o primeiro limite. passo. É conscientização, você tornar consciente. Por exemplo, se você se torna consciente da sua vulnerabilidade, é o primeiro passo, porque a gente acha que não, segura. Ou então uma vítima total. Você, ó, não é tanto assim, vamos lá. Então você vai trazendo através de uma linguagem, essa linguagem é maravilhosa, eu amo, é uma linguagem que atravessa diversos saberes. No meu caso específico, atravessa o estudo de mitologia, atravessa um estudo de psicologia analítica do Jung, atravessa a psicanálise, enfim. Fora tudo o resto que a gente acaba lendo e se informando, né? Então, na medida em que, com essas ferramentas, né, simbólicas, você consegue tomar consciência é como numa análise. Tem alguns clientes que chegam para mim, isso aconteceu há um pouco tempo atrás. Cláudia, dá para a gente fazer uma consulta por mês? Eu falei, amo, vamos embora. Porque o que acontece nessa Porque consulta? ali aí é muito mais aberta. Porque ali tem toda uma discussão sobre, por exemplo, a pessoa quer entender melhor libido, vamos dizer. E no vasto sentido, desde a libido sexual, a questão sexual, que entra por vários elementos da astrologia, como motivação. Quando diz assim, estou sem tesão Vontade, né? hoje, não, nossa, esse trabalho não me dá a menor tesão. Como é que é essa libido, como é que funciona para você? O que está reprimido, o que não está? E aí eu tenho um tempo todo, em vez de interpretar um mapa inteiro. Sim, que é tanta coisa, né? Uma vida, É né? uma vida, exato. Você falou agora de luz e sombra, né? Você fala bastante sobre isso. E eu te confesso que eu imagino que sombra deve ser as dificuldades, tudo. Mas o que que é a sombra num. A luz é o sol? Não é assim. O Sol é uma parte da luz, né? Você tem, imaginar o seguinte: o Sol
está iluminando uma região no céu que não é constelação, enfim, de um determinado signo. Vamos imaginar o signo de Libra. Ele está iluminando Libra. A Terra está aqui no centro e do lado oposto está se projetando uma sombra do signo oposto, Uhum. que é Áries. Tudo que se fala mal de Libra, na verdade, é falta de Áries. Uhum. Simples assim. E que poderia... Se você consegue trazer junto com toda a potência libriana a potência de Áries, você gera um equilíbrio, Sim. né? Isso vale para a Lua, que a Lua também ilumina com a sua luz indireta, e vale para o ascendente, que é o signo que está nascendo No horizonte, né? no horizonte, no leste, perto do leste, e que desce do outro lado, o signo oposto. Vai para o lugar onde não se enxerga, e o ascendente é o que nasce, vai para luz, para aquilo que a gente enxerga no céu. Os céus estavam dizendo que seria essa época que a gente está vivendo? Sim, na astrologia mundial, que não é o que eu estudo, eu sou uma curiosa pura e simplesmente, e eu escuto os meus companheiros, né, os meus parceiros astrólogos e astrólogas, de que está se vivendo realmente uma posição no céu muito especial. Especial não quer dizer nem boa nem ruim. A questão mundial, no meu ver, é que, assim como mundialmente é um livro aberto, é um roteiro aberto, tudo depende do que a humanidade fará com isso. A humanidade é uma coisa muito grande para eu dizer, ah, vai por aqui, vai por ali, E né? muito variada, né? Muito Sei lá. variada. Então, a tendência, para a gente ver tendências aí socioculturais, econômicas e políticas acontecerem simultaneamente em vários lugares do mundo, com várias culturas diferentes. E para quem entende astrologia mundial, que eles chamam inclusive de astrologia mundana também, dá para você fazer algumas previsões. Eu gosto de estudar características de uma geração. Isso Sim. é bonito É. também, né? A geração, por exemplo, do feminismo, tem aspectos no céu que marcaram muito o segundo feminismo, o primeiro feminismo também, primeira onda Uma feminista. vez me falaram que a minha geração era uma coisa de melancolia. A tua geração pode ser, pode ser. Pode ser, porque tem, por exemplo, na minha geração, ela tem, e a coisa que dura por quase 10 anos, né? Então não é geração, não é só aquela idade, tem um aspecto que eu sempre falo aquela assim, o sonho acabou, quem não dormiu sleeping bag nem sequer sonhou, os Que versos da ótimo. música, né? Tipo, quem não foi hippie perdeu, hein? Quem não perdeu essa, perdeu e não vai Perdeu. mais. E é isso. Então, tem a minha geração pegou esse trem já indo embora. Na contramão dessa hipice toda, a gente vive tempos de velocidade, de ansiedade. Muito. Tem alguns signos ou mapas que têm mais facilidade de lidar com isso do que outros? Características? Eu acho que dá para perceber, por exemplo, uma tendência, porque tem, às vezes está muito misturado. No meu caso, eu misturo tudo. Uma tendência só é muito difícil, mas uma tendência mais melancólica, mais explosiva, mais mental, por exemplo, mais, né? As pessoas muito mentais tendem a ser mais ansiosas, porque o cérebro não para, fica ali, ó, né? Os neurônios parecem umas pulgas atômicas e estão mais sujeitos a esse nível de estresse. Por outro lado, a melancolia, ela num tempo em que tudo é muito acelerado, desconecta você de todo o resto, e isso é muito difícil, isso é muito perigoso, inclusive, né? Cláudia, muito se falava, né, do musical Hair, lá nos anos, sei lá, 80, muitos falavam da era de Aquários, né? A gente ficou esperando essa era de Aquários, quer dizer, a gente, muitas pessoas. Afinal, essa era já chegou, e o que que ela quer dizer? Ela diz alguma coisa? Agora, com essa velocidade dessas conexões todas em redes sociais, essa conexão que a gente está, eu posso dizer que estamos já sentindo o início de uma força representada no que é chamado Era de Aquário.
Quer ver uma coisa interessante? Primeiro, que o movimento que determina as eras, falando tecnicamente, é o movimento de uma passagem de a cada 2.000 anos. E ele é retrógrado, ele anda para trás. Então, tivemos a era de peixes e agora seria a era de aquário. Só que a passagem de um signo para outro dá mais ou menos uns 500 anos, uns 500 anos É por depois. isso que é difícil de sentir, né? Então, agora pensa bem, 500 anos atrás, mais uma ordem de grandeza, você teve o Renascimento, as grandes navegações, o mundo mudou, sabe, daquela coisa pisciana religiosa, cristã, para um período do iluminismo. Aí você começa com a coisa. Quando começa a surgir a coisa da ciência do iluminismo, o aquário já está dando suas. Reinando. Mas tecnicamente só entraria perto do ano 2000. Hum. Nos cálculos mais precisos, é 2200, 300 mais ou menos, que entraria definitivamente a era de aquário. Para mim, isso é muito difícil da gente Uhum. Por isso que é tão correlacionar. impalpável, né? Que a gente não consegue. Muito. Agora, a Dona Emi falava, ela dizia assim, que no futuro, falava a gente, as pessoas iam ela falava a palavra conectar, as pessoas iam se comunicar simultaneamente ao mesmo tempo onde quer que elas A estivessem. Cabala falava isso também. Nós, hippies, Totalmente conectado. achávamos que ia ter, como é que se fala? Uma transmissão mental? Telepatia. Obrigada. Ia ser telepatia. Eu digo assim, gente, a telepatia vai acontecer. São os hippies, né? Achando. Claro, pois é. Isso vai ser tudo telepático, as pessoas. Bom, enfim. E aí, quando Urano entra no Aquário, que Urano leva 84 anos, então vai ativando, assim, você vai ativando a energia, foi mais ou menos no início da década de 90. Uhum. O que aconteceu? A internet Internet. entrou na casa das pessoas. Eu me lembro daquele e-mail chegando, Nossa Senhora. horas para Internet conectar. discada. Discada, né? E a velocidade foi uma coisa louca. A velocidade foi cada vez mais. E Plutão, este ano, entrou em Aquário. Agora, meu amor, Agora a cobra vai fumar. Não, inteligência artificial entrou de cabeça. Ela já existia. Assim como a internet já existia. Só E ela que- entrou na casa das só que- pessoas. Agora, a inteligência artificial já existia há muito tempo, só que agora entrou nas nossas casas de novo. Nos nossos. Apertem os cintos. Aperte os cintos que o piloto Já subiu faz tempo. subiu faz tempo. Cláudia, você dá muitos cursos, né? Já formou profissionais que aprenderam muito com você. Você já aprendeu alguma coisa com seus alunos? Muito. Tipo, O tempo todo. Eu acho que a gente aprende muito com as perguntas. Quando um aluno pergunta algo, faz com que você tenha que realmente ir lá cavar. E quantas vezes você não sabe como responder? O que acontece? Pesquisa. Gente, olha só. Na próxima aula, A vamos gente fala conversar disso. sobre isso. Aham. Não tem ideia. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Em 77 foi descoberto um astro chamado Quirón, que, enfim, tem toda uma história. Em 85, se eu não me engano, quase 10 anos depois, chegou-se à conclusão que ele era um astro misto de asteroide com cometa. Bom, você não pode sair colocando um astro dentro do mapa e sair falando sobre ele. Só que Quirón, na mitologia, é o médico ferido. É o médico que conhece a dor dos seus pacientes porque ele mesmo tem essa dor. Ah, que É interessante. lindo, o mito é lindo, lindo, lindo. E aí o que acontece? Não dá, eu queria pesquisar, queria saber, é na prática que você vai ver. Quem foram meus cobaias? Os alunos. Os alunos. A gente estudava junto, e aí como é que é para você, como é que é a sua dor, ou como é que você curou, como é que você tratou. Isso eu tenho 77, né? Eu passei a usar Quirón profissionalmente de 10 anos para cá, só. Então é bem recente, dentro de um estudo de 50 anos. Sim, sempre aprendendo, né? Sempre aprendendo. O que você aprendeu com os planetas, com os céus, tudo, sobre envelhecer? Santo Saturno, né? Saturno é o planeta dos limites, não é? Saturno é o envelhecimento, é Cronos. O Cronos tempo.
E é o tempo que não é psicológico. Você tem o tempo de Aion e o tempo de Cronos. O tempo de Aion é um tempo que não é medido pela cronologia. De Tá? Cronos. E não adianta, o tempo passa e o tempo passa. Então, aquela coisa, a alma envelhece. Eu sempre digo que se a alma não envelhecer, a gente vai ficar uma criança chata, enfim, mas tudo bem. Mas há uma questão entre como você sente o tempo e o tempo em si. Então, pensa no seguinte: o tempo que Saturno dá a volta em torno do Sol é de em torno de 30 anos, 29 anos e meio, vamos arredondar. 30, 60 e 90. Essas três décadas, 30, 60 e 90, são muito marcadas pelo Aí a tempo. primeira é a pior, pelo amor de Deus. Eu não senti, aí é como cada um sente, É. né? A de 60 também para mim foi legal, sabe? De entender, de fazer esse contato com o fato de estar envelhecendo mesmo, né? 70, que eu fiz esse ano, já deu assim, nossa, cara, muda. Muda muita E coisa. aí, porque você já está nesse segundo retorno para o terceiro. É. Eu imagino 90. Então, eu acho que aprendi a respeitar o tempo, a lidar com as limitações. Não adianta querer ficar achando que você vai subir montanha que nem um menino. Outro dia eu subo escada, eu gosto de subir escada. E aí não pego praticamente elevador no meu apartamento. Aí estava com o arquiteto que vai mexer lá na minha casa, deve ter o quê? 30 e tantos anos, 40. Aí a gente subiu. Ele. Eu subi no meu tempo. Eu falei, gente, olha a diferença. Ele subiu muito rápido, no tempo Dele. de quem tem 40 anos. Né? Então, eu só penso, você tem que lidar com os limites e fazer com que eles possam ser o menos limitadores possíveis. Né? E aceitar que eles existem, né? Aceitar que eles existem. Existe coincidência ou só existe sincronicidade? Tá tudo escrito? Que pergunta difícil, Eu tive Joyce. ajuda aqui do meu colega. Pô, legal, hein? Legal, botou na roubada aqui. Eu amo a ideia de sincronicidade. É muito Não interessante. é, vamos dizer, consenso dentro da minha comunidade, tá? E aí tem cada um. Até na astrologia a gente está polarizado, por incrível que pareça. Também está polarizado. Eu acho que existe uma sincronicidade incrível. A sincronicidade está aqui hoje é sincronicidade. Porque o dia que você pediu para a gente se encontrar, eu já estava viajando. E aí deu, pode, não, foi. Então você podia ter me pedido eu lá do outro lado do Sim. mundo. Esse é um exemplo pequeno. Sim, mas é né? um exemplo. E você sabe o quanto eu amo dar entrevista para você. A gente já fez algumas, a época das lives, lembra? Nossa, uma delícia. Quantas lives a gente fez junto. Então eu acho que a ideia de sincronicidade é muito legal, porque você aprende, através do acompanhamento dos movimentos do seu mapa astrológico, dos seus trânsitos, direções, progressões, aprende a ler os sinais. Isso é lindo. É sábio, né? Se eu souber ler os sinais, está tudo certo. Você não falou que astrologia é um saber? É um saber da leitura dos sinais. É isso. Qual foi o sinal mais forte que o universo já te mandou? Ixi! Assim, um grande sinal foi o dia que eu decidi que eu queria ser mãe. Porque não estava no meu projeto. Eu não fui aquela adolescente que quero ser mãe. Sabe qual era meu sonho? Qual? Não vai acreditar. Sonho de adolescente. Eu queria ter um Jeep, E sair pelo Brasil. um som e um cachorro. E sair com o meu cachorro, com o meu som, Brasil afora. Estou um dia já com as meninas, eu aluguei um sítio no Rio de Janeiro, estou eu num Jeep, com minha labrador e um som alto. Eu falei, cara, não estou acreditando. É o sonho. Sabe? Então isso, assim, por exemplo, isso é um sinal. O que eu queria dizer com ter um Jeep, um cachorro Ser livre, né? Ser livre.
Exatamente, eu tenho meio de céu no aquário, eu queria ser livre. Tem Vênus no aquário, tem Mercúrio no aquário. Então, isso é a representação simbólica, o espelho do meu desejo de liberdade. Só que eu me surpreendi quando eu olhei para o pai das meninas assim, vamos ter um bebê? Cadê você no meu mapa? Eu tinha 21 anos, gente. Eu era um bebê. Aí veio Luna. No meio disso, a gente se separa, vai cada um para um canto, cada um vive suas histórias. Voltamos, Teve a Mel. e aí a gente, vamos ter outro, um só, tá? 5 anos de diferença. Bom, enfim, acho que o primeiro foi um grande, aí veio a Mel, né? Um grande sinal de que alguma coisa tinha ali, porque eu não me sentia programada para ser mãe. E eu fui uma mãe bem diferente, sou até hoje uma mãe bem diferente de todas as outras. Quando minha filha diz assim, alguém fala, deixa com a vovó. Ela diz assim, minha mãe trabalha feito uma louca, não dá para contar tanto assim. Não é uma vovó, né, Mas tradicional. podendo, eu vou dar uma força aí para a galerinha mesmo. E o que você faz quando o céu, o seu próprio céu, o seu mapa parece que está desabando? Olha, tem uma coisa incrível, eu sou muito grata por isso, porque toda vez que o céu simbolicamente desabou e que minha vida, de alguma maneira, também desabou, eu nunca vivi isso de uma forma trágica. Nunca. Não sei, é muito do meu jeito, não ter essa coisa da tragédia. Atravesso aquela coisa assim, vai, mergulha e sai do outro lado da onda, né? Depois eu desabo, mas eu enfrento. Foi assim com a doença do meu parceiro, por exemplo. Foram 2 anos, tudo Horríveis. desabando, e eu ali, escrevi um livro no meio dessa história. Então, eu acho que sou grata por essa bênção sagrada dos meus santos orixás e entidades que representam uma força que eu não sei nem de onde vem, mas ela está lá, né? Mas eu sei que quando a tempestade está chegando, eu vou meio que me preparando para ela. Isso é o bom. Bom, estou aqui iluminada. Mentira. Eu acabo essa conversa aqui. É tão bonito, né, falar de céu, de saber, de fenômenos da natureza, das nossas possibilidades, da nossa força. Foi muito bonito, tudo muito bonito. Estou aqui inebriada, não é a primeira vez, mas é sempre uma luz. É tão bom, eu adoro estar contigo. É muito Obrigada, gostoso. obrigada, Cláudia, foi ótimo, viu? Obrigada pelo convite, obrigada, Nossa, meninos. os meninos que são maravilhosos. Queridos, O responsável por todas as perguntas perguntas. complicadas. Mas é bom, o desafio sempre é bom, é isso.